Fala pessoal, tudo bem? Quem está falando é Cristiano Joaquim. Eu sou MTAC, consultor de BI na plataforma Microsoft, SQL Server, Integration Services, Analysis Services, Reporting Services, Power BI e linguagem R. Meu e-mail de contato, tudo isso pela Codelink Sistemas, tá? Que é a minha consultoria. Os meus e-mails de contato são cristiano.joaquim@mtac, cristiano@codelink.com.br. Meu Facebook está embaixo, Cristiano Joaquim Santos, tá? E nós vamos falar de Data Gateway, tá? Bom, o motivo desse vídeo surgiu porque, eu mantenho, eu sou administrador, na realidade, de um grupo do WhatsApp chamado SQL Server Database BI. E vários colegas do grupo, eles surgiram com essa dúvida de como eu mantenho os meus dados, os dados do meu relatório atualizados com a fonte de dados da minha máquina, do meu SQL Server, do meu banco de dados. Bom, para isso nós usamos o Data Gateway, tá? Apresentação feita, apresentação de quem eu sou feita. Vamos lá, deixa eu sair aqui do modo da tela cheia. Bom, pessoal, eu vou partir do princípio que eu tenho, todos vocês já estão acompanhando os meus vídeos há algum tempo, tá? E vocês sabem que, vocês já têm ideia de que eu utilizo uma base de dados para teste chamada DM Vendas, que é essa base que vocês estão vendo aqui, tá? Essa é uma base de dados de um datamart de vendas. Para quem não está acostumado com o que significa um datamart, um data warehouse, para quem não acompanha técnicas de BI, não está acostumado com técnicas de BI, ferramentas de BI, eu vou fazer uma série de vídeos, tá? Que mostra como nós pensamos com BI, as técnicas que nós usamos para fazer um projeto de BI acontecer, tudo isso utilizando as ferramentas da Microsoft. Então, nós vamos falar desde a parte de ETL, passando pela parte de cubo, um pouco da parte de relatórios, Power BI e, dependendo aí da evolução, usaremos também linguagem R, tá ok? Quem quiser acompanhar meus vídeos, tá? Meu canal, depois eu passo aí para vocês no final, tá? Meu canal no YouTube. Vira e mexe, eu tô colocando lá alguns vídeos, algumas novidades lá também, tá? O meu blog tá um pouco parado, mas eu prometo que eu vou atualizar o mesmo, tá? E vamos lá, pessoal. Conforme vocês estão vendo aí na minha modelagem, eu estou trabalhando com o modelo Star Schema, é uma fato centralizada se relacionando com dimensões, tá? Nesse caso, uma fato, nesse nosso exemplo, uma fato com 4 dimensões. E essa é minha fonte de dados. E eu tenho um relatório já feito no Power BI Desktop e publicado no meu espaço de trabalho do Power BI, conforme vocês estão vendo aqui, ó. Eu dei o nome para esse relatório de performance de vendas. E vamos imaginar um mundo agora, uma situação. Esse meu relatório chamado performance de vendas, ele tem que ser atualizado com os dados diários da minha fonte de dados, que entra no meu data warehouse, no meu datamart, ou numa fonte de dados no qual eu quero apresentar via relatórios. Como é que eu faço essa atualização? Como é que eu programo? Como é que eu agendo a atualização dos dados da minha fonte, alimentando o meu relatório do Power BI, conforme vocês estão vendo aí? Bom, sempre que eu crio um relatório aqui no Power BI, ele também me cria um conjunto de dados, tá? Percebam que aqui do lado do conjunto de dados eu tenho esses 3 pontinhos, que na realidade é um menu suspenso. Quando eu clico nele, ele me traz aqui uma série de outros menus, tá? Um deles é programar atualização. Bom, uma vez que eu clico em programar atualização, o que vai acontecer? Ele vai mostrar aqui para mim que eu tenho as configurações do meu relatório de performance de vendas, no qual essas configurações elas dizem respeito a
conexão de gateway, credenciais da fonte de dados, atualizações agendadas, P e R Cortana, além de respostas, perguntas e respostas que estão em destaque. Bom, percebam aqui também, pessoal, que na engrenagem na parte superior direita do meu espaço de trabalho do Power BI, que ao clicar, eu tenho aqui outras informações. Uma delas é gerenciar gateway. Eu tenho um gateway aqui que eu criei numa outra máquina de trabalho, tá? Que ela se chama Dev CJ Santos, tá? Que ele está offline. Eu não quero mais usar esse gateway. Eu não tenho nenhum gateway. Você não criou nenhum data gateway ainda, tá? Porém, eu quero baixar o meu data gateway aqui para poder manter o meu relatório atualizado. Vindo aqui ao lado da engrenagem, eu tenho a opção, ao clicar, ele me abre o menu suspenso novamente, onde eu clico aqui em Data Gateway. Ele vai me levar aqui para um link específico, onde eu posso fazer aqui o download do Gateway. Bom, eu já fiz o download do meu Gateway, tá? Ele está aqui no meu diretório Downloads, tá? Ele está aqui no meu Power BI, tá? Ele está aqui no meu Power BI Gateway. Deixa eu criar até um diretóriozinho aqui para deixar vou colocar Power Gateway, vou colocar aqui, joguei ele aqui para dentro para eu poder utilizar posteriormente. Bom, eu tenho aqui o Power BI Gateway Installer. Eu vou instalar esse cara aqui para que ele gere aqui do lado inferior direito no meu tray icon, né? Para que ele gere um ícone do Gateway do Power BI, para que eu possa trabalhar para que eu possa fazer os agendamentos e trabalhar com as atualizações. Para isso eu preciso instalar. Então vamos lá, Power BI Gateway Install, e vou manter aqui, vou iniciar agora o processo de instalação. Bom, quando eu inicio o processo de instalação, ele me dá aqui duas opções de instalação do meu gateway. A primeira é o On-Premises Data Gateway, que é o que ele diz que é recomendado, e a outra que é o gateway pessoal, somente Power BI. O que ele quer dizer com isso, pessoal? Essa primeira opção aqui, On-Premises Data Gateway, resumindo, ela serve para quê? Para quem tem um servidor SQL, o servidor Windows Server com SQL Server instalado, tá? E quer compartilhar com vários usuários, com várias ferramentas, dentre elas o próprio Power BI, Power Apps. E uma das coisas que ele necessita é disponibilidade 24/7, é num ambiente onde você nunca vai estar desligado, você entendeu? Vocês entenderam? Então o que acontece? É um ambiente de servidor, especificamente. Já a opção de baixo, que é o gateway pessoal, que é o que nós vamos instalar, conforme o próprio nome já fala, esse gateway pessoal é o que você pode instalar na sua máquina. Inclusive, mais para frente, vocês vão ver que o próprio instalador ele vai informar, perdão, que se o gateway não tiver, se a máquina não tiver ligada, as atualizações dos dados lá na nuvem do Power BI, através do gateway, pegando informações do nosso banco de dados, não ocorrerá também, tá? Mas tudo bem, no nosso caso, são atualizações, são projetos, vamos imaginar que sejam projetos que vocês estejam utilizando de forma particular. Essa é a necessidade, tá ok? Ou numa apresentação conforme eu estou fazendo, tá ok? Clique em próximo, ele vai preparar o instalador do gateway, vamos aguardar 13 segundos. Na realidade ele vai baixar o instalador, que aqui eu estou falando para ele qual instalador que eu quero, utilizar para fazer esse processo. Ele vai baixar e ele vai trazer aqui para nós o assistente de instalação. No nosso caso aqui, o assistente de instalação, vou clicar em próximo. Ele está falando aqui, ele dá aqui as informações que eu falei para você. Você está prestes a instalar o Power BI Gateway, o personal e um laptop. Se o laptop estiver desligado, desconectado da internet, a atualização poderá falhar, conforme eu comentei com vocês. Vamos lá. Bom, vamos seguir. Eu aceito os termos de contrato de licença, clique em próximo. Não vou alterar aqui, pessoal, esse diretório, tá? Porque como é uma apresentação,
posso deixar nesse diretório padrão aqui, que é o que ele está apresentando. Vocês, quando estiverem instalando de vocês, vocês podem alterar, fiquem à vontade, tá? Clicar em próximo. Aguarde enquanto o gateway está sendo instalado. Ele está fazendo todo o processo de instalação. Assim que ele terminar, pessoal, ele vai abrir aqui para nós, no Tray Icon, a opção de configuração do gateway. Se ele não abrir, nós vamos, através do menu iniciar, invocar a abertura desse nosso camarada, tá ok? Então vamos lá. Opa, êxito. Então, bacana. Eu tive êxito na instalação, vou clicar aqui no botão iniciar para iniciar a minha configuração do gateway. Clico em iniciar. Ele vai abrir aqui. Se ele não abriu, eu vou invocá-lo. Vamos lá. Eu vou invocar aqui a configuração dele. Ele está aqui. Perceba que ele apareceu aqui do lado, pessoal. Então vamos lá. Ele pede para eu entrar no Power BI. Eu já estou conectado no Power BI. Vou clicar em próximo. O que ele está fazendo agora? Ele tá conversando com o meu ambiente na nuvem. Ele vai abrir aqui para mim a opção do Azure. E eu vou colocar aqui o meu usuário e senha. Vamos lá. Opa. Vou colocar meu usuário e senha. Ele vai identificar. Uma vez conectado, ele vai verificar as minhas configurações. Ele está logando lá no Azure, do Power BI, lá na nuvem, batendo meu usuário e senha e certificando se realmente sou eu, tá? E já informando o ambiente, o sistema do Power BI na nuvem, que existe um gateway que está sendo configurado. Vamos dar uma olhada? Quando eu venho aqui, vou aqui em gerenciar gateways. Ele ainda não colocou nada. Vamos aqui em programar a atualização. Ele está falando aqui para mim que eu já tenho, que o meu gateway já está online. Então o que acontece? Ele terminou aqui com sucesso a configuração do meu gateway. Clique em finalizar. Ótimo. Eu tenho aqui um gateway já disponível, tá? Então o que acontece? Ele vai vir aqui agora. Vamos entrar, que eu estou nessa base de dados. O meu servidor se chama CrisJS, então vamos entrar. Se vocês não tiverem, pessoal, uma fonte de dados instalada, vocês podem criar uma fonte de dados, tá? Vocês podem editar uma fonte de dados. E com isso, eu venho aqui e falo para ele, com a minha fonte, com o meu gateway online, com a minha fonte de dados criada, eu posso vir aqui e manter meus dados atualizados. Ativo ele e falo que ele vai rodar diariamente no horário de Brasília e eu coloco aqui os horários no qual eu quero que o meu Power BI ele esteja atualizado. Eu vou falar que ele roda todo dia às 2h30 da manhã. Eu posso adicionar mais outro horário. Ele vai rodar às 7h da manhã. E vou colocar mais um horário, que ele vai rodar aqui às... Ele vai rodar aqui às 6h da tarde. Então, ou seja, uma vez que eu fiz esses agendamentos, vamos colocar aqui, 12h30, 3h da manhã, vamos colocar, que já passou. E eu aplico. Eu posso deixar aqui o e-mail, enviar-me e-mail de notificação sobre falha da atualização. Sempre que houver alguma falha de atualização, ele vai me informar no meu e-mail, que é o e-mail que eu tenho configurado aqui, o meu cristiano@codelink.com.br. Aplico as configurações, agendamento de atualização da performance de vendas atualizado. Então, ou seja, pessoal, o que eu quero dizer, o que ele quer dizer com isso? Que a minha configuração, ela está atualizada, tá? Ele está dando aqui essa informação porque eu tinha um gateway que ele estava aqui disponível para mim, tá? Só que ele não está mais, né? Deixa eu ver aqui. Programar atualização. A mensagem sumiu.
Eu não tenho nenhum histórico de atualização, tá? Eu não tenho nenhuma fonte de dados aqui disponível, tá? Somente essa que eu informei, tá ok? E eu posso vir aqui e também falar para ele, ó, atualize agora. E ele, através de todas essas configurações de gateway e de fonte de dados que eu entrei, ele vai vir aqui e vai se conectar no meu banco de dados e trazer as informações para alimentar o meu relatório de performance de vendas. No caso, o relatório de vocês, tá? Vamos lá, vamos esperar quanto tempo ele vai demorar. É coisa rápida, essa base de dados aqui ela é pouca. Ótimo. Do meu histórico de atualização, eu já tenho essa atualização de hoje que foi feita. Ela está em status, em andamento. Então, ou seja, ele vai demorar um pouquinho para trazer informação aqui para mim, mas ele vai trazer todas as informações. Vamos imaginar que no meu banco de dados, no meu relatório, essas atualizações aqui, ó, elas vão trazer dados diários, conforme eu falei para vocês. Vamos imaginar que eu tenho aí um cliente, que eu tenho aí o meu cliente de varejo ou da indústria, e o cara quer ver essa informação sempre automática, né? Sempre de período a período. Eu posso vir aqui, conforme vocês viram, e na minha atualização agendada, eu faço com que diariamente os dados sejam atualizados em horários específicos. Lembrando que ele trabalha com a hora e os minutos, ele trabalha sempre com períodos de meia e meia hora, tá? Por exemplo, eu coloquei aqui 3 horas, mas eu poderia ter colocado às 3:30, tá ok? Se eu quero que essa atualização ela ocorra frequentemente, eu adiciono mais horas aqui. O que o seu cliente tem que saber é que a diferença dos dados que ele vai visualizar no relatório tem sempre um atraso de 30 minutos, tá ok? Bom, pessoal, é isso daí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ele foi mais uma forma de tirar dúvida, tá ok? E conforme eu falei para vocês, tá aí os meus contatos, vou colocar aqui na apresentação. Fiquem à vontade para entrar em contato comigo, tá? Para quem quiser participar do meu grupo não, perdão, do grupo do WhatsApp que fala sobre database e BI, podem entrar em contato comigo também que eu mando o link para vocês e vocês participem aí para nós em um grupo que tá lotado, tá? Mas sempre cabe mais um. Boa noite para vocês e até mais.